E aí, gente, tudo bem? Resolvi fazer esse vídeo rapidinho para falar sobre a estrutura do roteiro quando a gente vai fazer a nossa aula, quando a gente vai passar a nossa mensagem. O ideal é que, claro, eu tenha lá a minha pasta do meu programa. Então, é ideal que eu tenha a pasta do programa 1, programa 2, programa 3. Dentro dessa pasta, eu vou colocar o quê? Exatamente os elementos que eu vou levantar dentro daquele roteiro. A primeira coisa que a gente precisa entender é: tudo que eu vou fazer no roteiro precisa ter previsão. Mas essa previsão acontece com a ideia. Exatamente. Você tá vendo, né? É a ideia, a primeira coisa que a gente tem quando a gente pensa em dar uma aula ou desenvolver um conteúdo. Então, não é a primeira coisa que você vai fazer escrever um roteiro. O roteiro é a última coisa. A primeira é o que você quer passar. A partir do momento que você tem a ideia, você vai fazendo as pré-definições. Essa ideia, eu preciso ter algumas perguntas, não é? Gente, é muito parecido com o que a gente faz no trabalho acadêmico, por exemplo. Eu tenho uma ideia que eu quero desenvolver, por exemplo, num TCC, num texto, num artigo, e aí eu vou atrás das pré-definições dessa ideia ou nas teorias que eu vou ter sobre essa ideia. Vou dar um exemplo para vocês. Eu quero falar sobre invertebrados. Quem eu posso entrevistar para falar sobre invertebrados? O que seriam os invertebrados, os animais? Bom, eles fazem parte do reino animal, mas quais são os tipos de invertebrados? Como eu poderia mostrar esses invertebrados? Quais são as imagens que eu vou mostrar nesse material dos invertebrados, por exemplo? Ah, detalhe, você tem que anotar tudo o que você vai fazer. Então, primeiro, a ideia, depois as hipóteses. Dentro dessas hipóteses, eu posso usar texto, um documento que eu vou rascunhar aquilo. É bacana que você tenha aquilo anotado antes de você transferir para o roteiro, porque aí você vai ver que é basicamente copiar e colar. E sim, o nome disso é pré-roteiro. Produção e pré-roteiro. Depois, eu posso entrevistar alguém, de repente alguém da biologia, um especialista em animais invertebrados. Eu posso citar um tipo de animal invertebrado que tem na casa de todo mundo, por exemplo. Uma aranha. Posso usar vídeo, mas você sabe que é necessário ter autorização para usar esse vídeo. E aí tem todo aquele procedimento que eu preciso. Tem um vídeo incrível no YouTube, que inclusive tem a fala de um especialista de animais invertebrados que eu quero falar, por exemplo, que tem na casa de todo mundo, tem nas escolas, só que eu preciso da autorização desse vídeo no YouTube. Agora, se eu quiser fazer um material 100% autoral, eu posso ir atrás dessa pessoa para falar sobre os animais. Entenderam? Então, vou ficar desse lado. Vocês podem perceber que eu estou dançando na câmera, ou seja, isso também pode ser usado na edição. Só que para os editores saberem que eles vão colocar caracteres do lado esquerdo ou do lado direito, você precisa colocar lá no seu roteiro, na parte de vídeos e imagens, o que vai aparecer nos caracteres. O editor, ele vai só copiar, ou editora no meu caso, vai copiar e vai colocar lá nos caracteres e inserir ali na timeline do vídeo. Então aí eu tenho um documento de Word dentro da pastinha que eu vou criar e ali eu vou colocar tudo. E ali eu vou ter, lá dentro da pastinha, eu vou colocar o vídeo que eu conversei com aquele especialista ou com aquela especialista, eu vou colocar todas as imagens que eu vou usar, eu vou colocar todas as referências que eu vou usar dentro do material do Word. Aqui, na hora da edição, o editor ou editora tenha menos trabalho no sentido de correr atrás dessas coisas. E detalhe, se você for usar imagens, prefira os bancos de imagens que são gratuitos. Ok, então eu tenho tudo agora. Eu já tive a ideia, eu já levantei os principais pontos, eu fui atrás da entrevista, eu fui atrás do vídeo, eu pesquisei, eu tenho o meu material lá do Word, eu tenho a pastinha criada. Aí sim eu vou fazer o meu roteiro. E aí, o que eu preciso ter para facilitar a vida da edição? É desse jeito que fica, não é? Então eu tenho o tema, eu tenho a sinopse, o resumo do que eu vou ver naquele programa. E aí eu tenho a parte
do que vai ser dito pelo âncora, que vai ler lá no TP, ler ou ter como ponto de apoio. E aqui é uma sugestão para ancoragem. O TP, ele funciona como ponto de apoio. O ideal é que a gente leia o que vai estar ali no roteiro, o que o roteirista, o que o professor, o que a pessoa pensou ali na hora de fazer o roteiro, porque tem todo um trabalho por trás desse roteiro, não tem? Beleza. Então aí eu preciso ler o roteiro antes. E o TP, ele vai funcionar para mim como um ponto de apoio, assim como o livro didático funciona como uma ferramenta de trabalho para o professor na sala de aula. Então aí eu tenho do lado direito, quando você está ali na tela do computador, tudo que foi pensado, que o âncora vai falar. E ali do lado direito tem até quando eu vou usar o vídeo. Só que do lado esquerdo, que é onde tem a parte de vídeo e imagens, é necessário que o roteirista ou a roteirista pense em tudo, até nas imagens de transição. Então, por exemplo, primeiro vamos lá, olhar a vinheta do Conexão Escola. Aí depois tem a fala do âncora ou da âncora, uma vinheta de transição do programa. Eu estou citando aqui, por exemplo, Conexão em Libras. Aliás, vocês já assistiram Conexão em Libras? É maravilhoso. As apresentadoras são incríveis e a editora é maravilhosa. Beijo, Bill, Zé e Davi. É claro que eu tinha que puxar a sardinha pro meu lado, gente. É óbvio. Aliás, o Bill tá gravando esse vídeo aqui. Então pronto, Bill. A vinheta de transição. Então aí eu vou começar a desenvolver o meu tema. Do lado esquerdo, eu preciso deixar ali, porque o lado esquerdo, gente, é toda a guia que a edição tem. Não se esqueçam de colocar todos os detalhes ali. E como é que eu vou saber quanto tempo eu vou gastar ou eu vou usar para falar aquele desenvolvimento? Você precisa falar em voz alta e acionar o cronômetro. Então, acionei o cronômetro, eu sei que o primeiro tempo, esse primeiro tempo aqui, ele vai ter 40 segundos. Aí depois tem a vinheta de transição de 5 segundos. Aí eu tenho mais um tempo de fala que vai durar 1 minuto e 12. É ideal que você fale em voz alta e não em pensamento. É em voz alta que a gente, inclusive, vai saber se existe algum erro de concordância, o que é normal, quando a gente escreve rápido, acontece com todo mundo, até com quem está em redação de jornal. Cronometrei o tempo dessa fala, eu coloco ali do lado esquerdo, ok? Por quê? Ali vai ter como eu ter noção de quanto tempo vai durar. Se eu vou ter um programa de 15 minutos, eu preciso fechar em menos tempo, né? Agora, atenção. E aqui é extremamente importante para a edição. Se durante a fala do âncora ou da âncora você for usar imagens, você sublinha a parte que você vai falar, por exemplo, inclusive nas nossas casas nós temos animais invertebrados que ajudam, por exemplo, a combater os mosquitos da dengue, as aranhas, só que a gente tem que tomar cuidado. Eu estou inventando agora, tá, gente? Aí você vai sublinha aquela parte lá, e na parte direita. E na parte esquerda, você quer colocar uma imagem de uma aranha? A aranha que fica nas nossas casas, por exemplo, essa parte que você sublinhou, você tem que deixar do lado esquerdo. Usar foto aranha tal. Você pode até criar um link para essa foto. Tanto é que se você faz a pasta virtual que eu falei para vocês, aquela imagem tem um link. Aí o que a edição vai fazer? Vai clicar lá, vai pegar aquela foto, vai baixar e vai colocar. E detalhe, é necessário que você também fale ali, se a imagem vai aparecer do lado esquerdo, você precisa pensar em tudo isso. Por isso que é importante que você converse com a edição, com a pessoa que edita o seu programa, para saber, olha, nesse momento, o que é possível fazer? É importante demais que haja comunicação entre os roteiristas e a edição, porque às vezes a gente meio que se vira nos 30, a gente não sabe onde é que a gente põe a imagem da aranha que você quer. Se é aqui, se é aqui. E aí, quando a gente deixa tudo definidinho, é legal por isso, porque aí eu posso ficar mais no cantinho, ó, e a imagem, ela vai ter um espaço muito maior para aparecer. Basicamente, gente, é isso. O restante do roteiro é previsibilidade de tempo e o que você vai usar. Outra coisa, se você tiver essa imagem no seu celular, vai que você, como professor incrível ou como professora incrível que você é, viu uma aranha na sua casa, sabe? Que tem uma teia de aranha ali e existe uma aranha. Meu Deus! Você pode fotografar, só que é necessário que você fotografe com riqueza de detalhes.
Beleza? Aí a gente coloca lá arquivo pessoal no roteiro na parte esquerda. Gente, olha, às vezes na hora do pré-roteiro a gente pesquisa tanta coisa e a gente percebe que aquele programa vai dar para fazer uma série. E aí, de repente, naquele primeiro programa que você gravou, você vai falar, olha, nós vamos fazer uma série de animais invertebrados. E a gente sabe que dá para fazer uma série de animais invertebrados, né, gente? É muita coisa nesse mundo pra gente falar. Dá até para fazer um programa, hein, Beto? Animais invertebrados, Conexão Escola. Olha eu tendo ideias aqui. Quando a gente pensa em todo esse trabalho antes do roteiro e depois eu só copio e colo no roteiro, na verdade, o que você vai fazer, que é essa parte de texto e imagem, vai ser um pulo, realmente. O trabalho maior é a ideia, é a investigação do tema, é o pré-roteiro, aquele documento de Word que é importante que você tenha, e depois você só vai colocar ali na planilha e vai contar o tempo, ok? Bom, o que eu tinha para falar é isso. Obrigada pela audiência, por vocês assistirem. Esse vídeo vai ficar disponível em algum lugar que eu não faço ideia. E é isso. Tchau. Acabou.